Eu trabalho menos do que antes. Em número de horas, bem menos do que antes, porque eu trabalhava 12 horas e eu ganhava menos do que eu ganho hoje. Então eu acho que não está linkado só no dinheiro, nem adianta você pensar, mas eu preciso ter qualidade de vida. Ué, mas a minha empresa não estava girando, como é que eu ia pensar em qualidade de vida? Mas hoje eu entendo que se eu estou bem organizada, até as coisas no hospital vão melhor. Eu vejo quase todos os gestores. A gente se cobra muito e se fosse um colaborador seu que tivesse feito a mesma coisa, você agiria da mesma maneira que você está agindo com você? Geralmente a gente é mais carrasco da gente do que do outro. E às vezes eu falo isso pra equipe, eu errei, não era o jeito que eu pensava, não deu o jeito que eu queria, vamos recalcular a rota aqui e tá tudo bem. Ele tem dó e ele não pede um exame. Ele tem dó e ele vai tentar uma medicação. É onde eu tenho problema. Então, se ele não fechar, ele está sendo negligente ali. E aí, assim, a gente acompanha, eu filtro isso, eu olho toda semana, né? Então, o que eu pego? Às vezes o veterinário está muito abaixo da média. É onde a gente tem reclamação. Porque perdeu tempo para fechar um diagnóstico. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar, e eles têm uma média que está dentro deles, eu também não posso deixar, porque ele é comissionado, que ele peça 50 exames que não condiz com a suspeita clínica. A gente não vai dar conta de tudo. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou gestora do hospital e eu voltei a estudar e estou fazendo a pós de gestão hospitalar. Então, a gente não vai dar conta. E aí a gente vai fazer algumas coisas muito mal feitas. E eu acho que a gente precisa colocar a prioridade. Eu tenho rotina, então assim, eu chego, viu a gente pequenininho, sem gestão, sem caixa, era difícil. Hoje eu tô aqui na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo, com a doutora Laura. A gente se conhece já há muitos anos e é uma alegria voltar aqui nesse hospital, que é uma empresa que cresceu muito desde que eu vim aqui na primeira vez em 2019 e ver essa empresa crescendo. Então, Laura, obrigado por nos receber aqui, por contar um pouco mais da sua história e ajudar os outros veterinários no crescimento. É um prazer, eu que agradeço. A gente está aqui no programa Clínicas Veterinárias que Deram Certo, no qual eu visito as empresas para contar um pouquinho dos bastidores e os aprendizados em gestão que os veterinários tiveram ao longo da jornada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar todos os episódios, que tem muita coisa boa que a gente já fez. E hoje aqui com a Laura vai ter muito mais coisa boa. Esse programa chega para você com o apoio da FinPet, nossa grande parceira de muitos anos, essa instituição de meios de pagamento, que muito mais do que uma maquininha de cartão, é uma solução para ajudar no planejamento financeiro das empresas veterinárias. A Laura aqui já usa há muitos anos a FinPet, inclusive eu pude trazer a FinPet aqui por indicação. E além de ser uma maquininha de cartão, vai ajudar muito a gente a economizar com impostos, via split de pagamento e tantas outras soluções que a FinPet oferece. Você pode conhecer mais sobre a FinPet no link que está aqui na descrição e contratar ela numa condição super especial. Bom, Laura, eu quero que você fale como que está o Hospital Veterinário São Francisco hoje, para o pessoal ter uma ideia de número de veterinários, número de salas e o que mais vocês têm trabalhado aqui dentro do hospital. O hospital está fazendo 14 anos esse ano. Então, 8 anos como hospital e 6 anos na clínica, que a gente teve uma clínica anterior antes de vir para essa estrutura que a gente está. Hoje a nossa equipe direta, que atua todos os dias no hospital, ela está em 60 pessoas. Entre CLTs, que são 22, e os veterinários que são PJ. Essa é a nossa rotina dentro do hospital. E mais, acredito, os especialistas que vêm, que acho que são uma média de 15 especialistas, que vêm com horário agendado e fazer o atendimento deles aqui no hospital. E eu gosto muito aqui desse hospital porque é um hospital que funciona e que tem um giro muito bom. A gente, Laura, teve algumas séries de visitas em hospitais, já faz alguns anos, e a gente via hospitais lindos de referência, famosos, mas você ia lá na internação, tinha 1 ou 2 só e não tinha giro. E aqui é bom que a gente consegue conciliar qualidade técnica também com volume de atendimento. Isso é uma coisa muito boa que eu vejo aqui nesse hospital. Eu acho que o giro é desafiador. Hoje, assim, é o meu desafio, porque na nossa cidade não tem UTI nem leito de semi-UTI. Então, quando chega esse paciente mais grave, ele precisaria ser transferido. E não é todo mês que a gente consegue transferir um paciente. E eles acabam por custo. Porque, por exemplo, uma média de ambulância daqui para Campinas, de R$ 1.800, R$ 2.000, mais as diárias lá. Então, a gente acaba ficando com esse paciente grave dentro do hospital. Então, pensando nisso, a gente está iniciando um processo de ampliação da internação. Porque o hospital tem aqui, e lateral do hospital, a gente tem um estacionamento que são 23 vagas. A gente vai construir em cima do estacionamento, levando até a parede que tem aquela divisa com o condomínio, para poder ampliar o projeto da internação, para poder entrar com os leitos de semi-UTI. A gente quer fazer isso esse ano, o projeto é para isso ser realizado esse ano, para conseguir atender melhor esse cliente que não consegue sair da cidade.
Muito bom. E é legal ver o hospital seguindo, crescendo, né? Eu já vi várias expansões aqui, mas acho que talvez essa seja Você viu a gente pequenininho, sem gestão, sem caixa, era difícil. Exatamente. A ideia nossa hoje é contar um pouco mais dessa história, como a Laura fez para crescer e o que foi essencial para esse crescimento, porque não é simplesmente automático, vai passando um dia após o outro, a gente vai crescendo, não é assim. E às vezes crescer pode até ser ruim para algumas empresas. Então a gente vai contar um pouco mais como que vocês fizeram para crescer esse hospital. Mas conta pra gente então um pouquinho dessa trajetória de forma breve, de clínica para hospital e como foi essa evolução, como foi esse crescimento. A família do meu pai é toda aqui da cidade, mas eu acabei me formando no Paraná, eu fiz faculdade no Paraná, vim pra cá, trabalhei 8 anos numa cidade vizinha, então eu já clinicava, lá eu fiz aqueles cursos do Sebrae, de liderança, de fluxo de caixa, que era uma coisa que eu gostava de fazer, e depois de 8 anos clinicando eu resolvi abrir uma clínica, mas com a cabeça de veterinária. Então eu abri uma clínica pequena, nós éramos em 8 pessoas, e a gente ficou nessa estrutura 6 anos, até que não comportava mais a gente lá, e há 8 anos a gente está nessa estrutura que a gente está hoje, que não está comportando e a gente precisa desse projeto de expansão, senão chega num limite que a gente começa a perder serviço por não conseguir mais ter estrutura para atender, onde a gente pretende aumentar aqui bem na lateral. Então, assim, foi muito desafiador, porque a clínica era pequena, eu conseguia em 3 veterinários ter um controle. Quando a gente mudou para cá, 24 horas, porque a gente mudou para cá numa segunda-feira e não fechou mais. Então foi muito desafiador, porque eu perdi aquele controle. E eu tinha uma cabeça de veterinária fazendo essa gestão e eu estava no atendimento. Eu trabalhava no final de semana sem um não no atendimento. Então foi muito difícil. Foi até a época que eu não sabia como fazer, e aí o meu marido acabou achando o Leandro pela internet, era um site que mandava mensagem, não era? Meu site, sim. E aí ele falou, olha, tem uma saída aqui, e aí quando você veio, a gente foi começar a implementar sistema, aí a gente colocou um sistema, mudou o sistema de gestão, mudou, e aí as coisas foram começando a entrar no eixo. Mas nunca entraram 100% no eixo. Mas foi melhorando muita coisa. Foi. Mas vamos contar um pouquinho mais dessa história. Mas eu queria que você voltasse um pouco na parte da clínica ainda, na outra clínica, no outro imóvel. A que você atribui esse crescimento que teve nessa equipe inicial aí de 8 pessoas até não comportar? Por que você cresceu assim? O que foi fundamental para esse crescimento inicial? Porque a gente está falando aqui de um hospital grande, né, 60 pessoas diretamente envolvidas, mas a gente tem muito na nossa audiência quem está montando clínica e quem tem uma clínica pequena, às vezes é o veterinário sozinho, 1, 2 ou 3. Então eu queria que você falasse o que foi fundamental para esse primeiro crescimento. Quando eu abri 100% sozinha como veterinária. Então a gente abriu em 4 pessoas. Eu, 2 pessoas do banho tosa e uma recepcionista. Mas quando eu vim para Hortolândia, porque eu estava na cidade do lado trabalhando, eu vim para abrir aqui. Aqui as coisas fechavam muito no final de semana. Então eu já pensei, preciso abrir de segunda a segunda. Porque de segunda a segunda me dava... Aquele animal tá doente no sábado. Como que ele tá vomitando, você não atende ele no domingo? Então foi uma coisa que foi diferente. E tudo fechava em horário comercial. Então eu abri até as 8 da noite. Então, já ajudava na maneira de abrir até as 8 da noite quem está chegando do trabalho. Então, eu vejo que nisso ajudou muito a começar com um crescimento. Logo que a gente começou, eu acho que uns 2 anos depois de aberto, eu não tinha onde enviar exame, porque tudo fechava na nossa região. Então aí naquela época, hoje a gente acaba fazendo com as patologistas dentro do hospital, mas eu iniciei com as máquinas. Então um aparelho de bioquímico, um aparelho de hemograma, procurar um aparelho que seja o melhor que tem no mercado naquela época para ter um exame um pouquinho bem confiável, apesar de ser máquina. Então você fecha uma insuficiência renal na hora que ela chega. Eu acho que essas coisas foram fazendo diferente e atraindo mais gente para dentro da clínica. E aí começou o crescimento. Vendo a necessidade de mercado e pensando Sim. o que você poderia oferecer a mais, não só pela necessidade de mercado, mas pensando no cliente que não estava sendo bem atendido. E conseguir um tratamento mais eficiente para aquele animal, né? Excelente. E aí depois você muda aqui para esse prédio, esse imóvel, e começa a ter mais crescimento ainda. Desculpa, mas a mudança foi pensando nisso, porque não cabia mais lá e não tinha 24 horas. E aquele paciente grave vai para onde? Sim. Então já foi pensando nisso, em dar uma assistência melhor para esses pacientes. Sim. E depois, quando chegou o momento de virar um hospital? Você ainda era uma clínica quando chegou aqui nesse imóvel. Quando chegou o momento de virar um hospital? Quando a gente veio para cá, a gente já veio para trabalhar 24 horas. Então, eu lembro assim, o Diego é um parceiro enorme que eu tenho, que hoje ele é ortopedista do hospital. Ele ficou atendendo lá no domingo. E a Letícia, que é do administrativo, junto, e a gente veio fazendo a mudança. Quando a gente abriu aqui segunda-feira, a gente já abriu 24 horas. E aí foi o desafio, porque a gente não tinha a experiência do 24 horas.
Então, aquela equipe da madrugada, e qual aquele veterinário que vai ficar de madrugada? A gente, por mais que a gente já tinha equipe formada até da noite lá, em treinamento, vir para cá com as rotinas novas, aí foram problemas novos que a gente não conhecia. Qual foi o problema que surgiu que você não esperava e que você nem imaginou? Eu nunca imaginei que eu ia precisar de segurança noturno 24 horas, porque senão, por conta de assalto, e a gente tinha problema na cidade, era uma coisa que eu não imaginava que eu ia pagar uma equipe de segurança, entendeu? Não estava na minha conta quando eu vim para cá. E sobre a equipe veterinária, porque então você precisou já ser 24 horas e talvez você ainda não tinha as pessoas suficientes para operar em todos os turnos. Como foi o desafio de montar essa equipe e ter essas pessoas trabalhando ininterruptamente? Quando a gente decidiu vir para cá, 6 meses antes a gente começou a pensar como financeiramente, porque eu não tinha dinheiro suficiente para vir montar uma estrutura 24 horas. Então a gente começou a trabalhar com o Geraldo como contador interno, para ele começar a direcionar, olhar, porque a gente não tinha DRE, a gente não tinha nem essa visão naquela época. Então ele internamente ele começou a fazer isso, ele começou a me dar ideia, quanto custa uma baia da internação parada? Então quando ele trouxe e ele foi direcionando onde a gente conseguiria recurso para vir, bom, vai dar certo. Então, quando foram uns 90 dias antes, a gente começou já atrás de equipe, as pessoas da noite já começaram lá com a gente, e aí a gente começou a criar para poder tratar o animal e atender as pessoas de uma maneira parecida. Então, a gente começou lá e veio, mas a gente veio com uma equipe aqui de, acho que acredito, 8 veterinários para dar conta da estrutura 24 horas, e a gente não deu conta, né? E qual foi a maior dificuldade que vocês não deram conta? Do movimento, porque a gente já começou com um movimento grande. E assim, eu acho que o que ajudou muito, a gente tinha e tem pessoas fortes, porque tem muita gente daquela época, uma na recepção, outra na internação, outra no atendimento. Então essas pessoas antigas conseguiram formar suas equipes nos setores para a gente conseguir rodar 24 horas. Ótimo. E você estava falando, Laura, quando a gente fez esse trabalho de gestão, de aprimorar a administração da empresa, como que estava o caos? O pessoal sabe aqui que nossa ideia não é ficar só fazendo propaganda de consultoria, por mais que serão muito bem-vindos na VetUp para a gente ajudar nesse crescimento. Mas eu queria que você falasse da sua experiência. Você era uma veterinária muito boa tecnicamente, gostava de estudar, sempre gostou de estudar bastante, de atender o paciente, está ali dentro do consultório. Mas você surgiu um desafio muito grande de ser gestora, de ser dona de negócio. Como que você conseguiu equilibrar isso ou não conseguiu? E qual foi a solução que você encontrou para fazer isso funcionar? No começo, eu tentava atender 6 horas por dia e as outras partes do dia ficar na gestão. Então, eu tentei isso durante um tempo, só que chega uma hora que não dá mais certo, você vai ter que escolher. Porque eu atendia muito paciente grave, eu gosto muito de endócrino, então eu atendia muito paciente da parte hormonal. E à tarde, a hora que saiu o exame, a hora que eu tinha que remarcar, a hora que eu tinha que passar na internação, eu tinha que fazer o meu serviço aqui em cima. Então chegou uma hora que eu não estava fazendo bem nenhum dos dois, e aí eu optei em sair do atendimento, eu ficar só na gestão. Já era uma coisa que o hospital não precisava tanto de mim, ele já rodava sem meu atendimento. E tem muitos veterinários melhor que eu no atendimento, e assim, que eles estão muito mais atualizados na área que eles gostam. Então eu acabei vindo para gestão e acabei entrando em programas de gestão hospitalar. Então, assim, esse ano é o 4º ano que eu estou fazendo módulo de gestão hospitalar, uma vez por mês. E aí você começa a conviver com outros colegas, a trocar experiência. As dores são a mesma. Não importa se é uma clínica pequena, média, se é um hospital. As dores são as mesmas. Então, a gente se vendo todo mês, estudando. Eu fui para o Rio Grande do Sul, eu visitei hospitais. Como é que você faz isso? Então, a gente teve essa troca de experiência que os cursos de pós trouxeram. Além da consultoria, além de uma consultoria específica financeira. Então, eu acho que eu cresci muito desordenado. Eu acho que isso foi a minha dor. Veio o crescimento para ordenar depois. Eu acho que quem tiver a oportunidade de crescer mais ordenado vai sofrer menos. Com certeza. E como foi para você sair desse operacional? Foi uma dor? Foi difícil desapegar? Ou você já sabia que era algo super necessário e que foi uma evolução natural do crescimento? Eu acho que foi muito difícil. Porque a veterinária sempre foi o que eu quis da vida. E hoje eu cuido muito mais de pessoas, seja as pessoas que estão na minha equipe, ou dos clientes, menos dos animais. Então, assim, é uma decisão, ela gera um luto quando você toma e você... Não, mas é isso que eu preciso. Então, foi aonde eu fui. O que mais te incomodou nesse momento de tomar essa decisão? Perder o contato com o bicho. Não ter mais aquele animal, isso me doeu.
E você acha que você passou a ser menos veterinária quando fez isso? Eu acho que não. Mas eu acho que a equipe precisa ser cuidada. Então hoje eu penso, por exemplo, em maio a gente vai fazer treinamento com a psicóloga. Então ela começa a tratar, às vezes ela vem falar só do luto num encontro. Então a minha cabeça faz pensar diferente. Esse mês a gente focou em atividade física. Aí a gente fez um aulão no estacionamento do hospital. Então mês que vem, e isso a gente vai mesclando. Se você não estiver cuidando dessa parte da equipe, isso vai se perdendo. É o que a gente sempre fala, né, Laura? Você, como veterinária, pode atender ali um paciente por vez e vai ter uma limitação de horário, de cansaço. Mas você, como uma excelente veterinária e gestora, vai pegar o seu método, a sua exigência de qualidade e passar isso para a equipe. E com isso, a sua missão de veterinária ela é potencializada. Você consegue atingir muito mais pessoas, muito mais animais dessa maneira. Às vezes, sozinha, sei lá, se eu fizesse quantas consultas por mês? Então, se a equipe fizer 500 consultas por mês, quanto isso pode ser levado para impactar outras vidas, entendeu? E não se trata apenas de ganhar dinheiro, claro que isso é bom também, é uma coisa que a gente quer, mas de quantos animais talvez não teriam essa assistência de qualidade que você sempre buscou oferecer desde o começo, não é verdade? Verdade. Então, se a gente trabalhar a equipe, isso vai acontecer. Mas o que você aprendeu? Isso não é algo natural e que se a gente não tiver nenhum esforço diretamente vai acontecer, né? Então eu queria que você falasse o que você aprendeu que é o principal para ter uma equipe de excelência que consiga manter esse alto nível de qualidade para que você fique tranquila sabendo que a sua equipe está atendendo muito bem. Eu acho que se a gente conseguir criar processos, então assim, como é o processo que eu quero dentro do hospital? E aí, se tem isso fundamentado, para quem chega é mais fácil. Então, por exemplo, antes a pessoa chegava, eu falava, preciso com urgência, com urgência. Ele entrava no atendimento e a gente segue. Hoje, quando ele chega, a gente faz uma integração. Então, ele vai ficar um pouquinho em um setor, ele vai ficar em outro setor, ele vai recebendo os plantões dele, a gente faz reunião de integração, a gente passa os POPs e depois ele cai para o atendimento. Quanto tempo leva isso? Depende muito da experiência da pessoa. Às vezes eu tenho que segurar a pessoa um mês. Às vezes, com uma semana, dependendo se ele tem uma bagagem clínica maior, aí eu consigo colocar. Às vezes, ele vai trabalhar na internação. Então, se tem um intensivista que está naquele horário, então ele vai acompanhar durante aquele período, para depois, mas nunca sozinho. Eu acho que isso melhorou muito pra gente. E isso é algo que você não fazia antes, né? Nunca. Nem pensava, porque estava sempre na urgência. Como que eram as suas contratações antes? Eu acho que contratava de manhã para começar à tarde. Não tinha muito jeito, não. Já. E a contratação é sempre desafiador, porque a gente tem, por exemplo, no Brasil, o Brasil tem o maior número de veterinários. Eu falei isso para eles numa reunião que a gente fez semana passada. O Brasil tem mais veterinário que o mundo inteiro somado. Então a gente tem muita mão de obra, mas qual é a qualidade que está saindo com a mão de obra? Então a gente precisa, às vezes, focar em qual parte do treinamento para que ele consiga, porque senão você queima o profissional e você faz mal para esse profissional e a sua empresa. O pessoal sempre reclama pra gente que o mercado de trabalho não tá fácil. Queria saber se você concorda com isso, com essa dificuldade no mercado de trabalho, e o que você tem feito para resolver esse problema. Eu concordo. Eu acho que está cada dia mais desafiador. Por exemplo, a gente recebe do governo instrução, você tem que incentivar as pessoas a fazer vacina dentro da sua empresa. Então vem uma demanda fora que você não está pensando, com reforma tributária, com vacina, com NR1, com doença mental, e tem a sua demanda interna. E a gente fala, não tem mão de obra, e eu vejo os estagiários falando, ninguém contrata. Então, para eles também é um peso. Eu acho que uma coisa que ajudou muito a gente e tem retido, a gente fez um projeto de estagiário. Hoje a gente trabalha, eu acredito, com uma média de 15 estagiários aqui no hospital por contrato, com bolsa, com contrato, e eles vão desde o segundo ano até o último ano. E aí a gente tem a JAC que fica responsável pela escala desses veterinários, porque tem que observar o número de horas. Eles atuam muito, antigamente, só dentro do estoque, aí eles não gostavam. Então a gente fez o setor X, onde eles, uma vez por semana, eles escolhem onde eles vão estagiar, se eles vão ficar dentro do laboratório, dentro do centro cirúrgico, dentro do atendimento. Essa mão de obra de estagiário aqui dentro, além de ser gostoso, porque são pessoas jovens, são pessoas alegres, eles estão cheios de sonhos, é uma equipe gostosa de trabalhar, muitos deles acabam ficando dentro do hospital. E eles já estão aqui há 3 anos e já saem com um jeitinho do hospital. Eu acho que isso ajudou muito na mão de obra do hospital. Foi bom para os dois lados. Eu sempre falo que esse problema a gente nunca resolve em curto prazo, né? Sempre é em longo prazo. Porque em curto prazo a gente contrata de forma desesperada, pega alguém no mercado que às vezes tem um currículo bom,
E a gente passou por isso, eu lembro de casos assim, de pessoas tecnicamente muito boas aqui dentro, mas que não tinham comportamentos esperados e deu um monte de dor de cabeça. E conta de algum estagiário que deu certo, precisa falar nome especificamente e como que essa pessoa se desenvolveu aqui dentro. Eu vou falar do dia de hoje, porque a gente tem várias opções. Hoje a gente está com 3 veterinários que saíram do CRMV, quanto tempo? Eu acho que 30 dias, 3 meses. Está saindo do CRMV deles há 3 meses e eles estão aqui com a gente há bastante tempo. E assim, faz 3 meses que saiu o CRMV e eles estão fazendo turno da internação de 12 horas, à noite e durante o dia. Junto com outro veterinário ainda, mas assim, são pessoas que já saíram para dentro da internação com bastante experiência. E com 3 meses de CRMV, eles estão super bem. Eles estão se desenvolvendo cada vez mais, porque agora é desafiador para eles têm que fazer uma alta, eles têm que conversar com um tutor, eles têm que noticiar um óbito, coisa que quando eles estavam no estágio era só o veterinário que fazia. Então para eles eu acredito que está sendo desafiador, mas eles estão indo muito bem. Laura, como você está lidando com a rotina de treinamentos e reuniões? Porque a gente sempre fala sobre isso, né? Para ter uma equipe pronta, a gente precisa prepará-la e constantemente, nunca vai acabar. E quando eu cheguei aqui, isso não era algo que acontecia, a gente começou a fazer alguns treinamentos, né? Você me trouxe para dar algumas aulas para a equipe, depois a gente trouxe o Mário também, que é uma excelente pessoa que veio aqui dar treinamento sobre vendas. Como que você continua isso no dia a dia? Não adianta falar que é lindo, que eu faço, que é regrado, não é verdade. Mas assim, hoje eu tenho uma equipe que está mais formada. Então eu tenho uma gerente comercial, que não é veterinária, uma coordenadora clínica e uma coordenadora da internação. Eu tento buscar, há muitos anos atrás, posso falar que vai denunciando a idade, né? Eu fiz um curso de liderança lá em Ribeirão, e 2019. com você e o Mário, foi 2019? Sim. E a gente usava muito um livro naquela época que chama Gerente Minuto, você lembra? Sim, indico esse livro até hoje. E assim, era muito legal o jeito que ele colocava de pequenas reuniões antes de começar e que ele passava, como aquele gerente minuto trabalhava. Então eu penso muito naquele livro até hoje. Então hoje é uma segunda-feira aqui. Segunda-feira são meus dias mais corridos. Então, eu cheguei segunda-feira, ao invés de eu subir e vir para minha sala trabalhar, eu paro e falo com a Luciana, que é a nossa gerente. Porque ela acaba fazendo muita coisa online no final de semana, ela acompanha, então eu peguei com ela como foi essa rotina do final de semana e depois eu subi. É uma reunião ali de 15 minutinhos. Então, com a Lu, a Carol e a Tati, que trabalham comigo nessa parte da liderança, a gente se fala 15 minutinhos todos os dias. E aí elas que replicam isso com a equipe delas. A Jaque vai fazer com os estagiários, a Tati vai fazer com a internação, a Carol com os clínicos, os veterinários e a Lu com a equipe do CLT. Então, elas fazem essas reuniões quinzenais, na maioria das vezes. Eu não participo de todas, eu participo de pouquíssimas. Porque eu tenho um defeito de ir lá e querer fazer, então eu passo em cima delas. Então eu já me seguro, eu faço com elas, a gente se alinha, me controlo e depois elas replicam. Mas é muito difícil, né, Laura? A gente tem várias ideias, várias iniciativas e a gente quer passar por cima da equipe. Queria que você falasse um pouquinho mais como que você se segura para isso e qual que é o grave problema quando a gente faz isso. Eu acho que quando a gente faz isso, você tira a autoridade do seu próprio liderança. E aí começa o problema deles passarem por cima delas e virem resolver comigo. Então, como eu não passo mais em cima delas, eles acabam procurando ela diretamente. Quando elas precisam, e aí nas reuniões elas me falam, olha, eu resolvi assim, eu fiz assim, acaba chegando em mim o que realmente precisa ou que elas não conseguiram resolver. Mas eu acho que a gente tem que aprender a se conhecer. E eu sei que eu vou passar por cima, e eu sei que eu tenho aquele ímpeto. Então eu respiro, eu tomo uma água, eu saio para almoçar, porque daí eu saio sozinha, eu penso outras coisas, eu volto com outra ideia, e aí eu continuo o meu dia. E o grave problema quando a gente faz isso é que a gente torna a empresa mais dependente da gente. E daí as pessoas sempre precisam da gente para resolver as coisas. E eu vejo que tem muito líder que não desapega. Mas é difícil. É muito difícil. Para mim é difícil, para todo mundo é difícil. Eu trabalhava com uma pessoa que ela falava assim, não pode delegar. Se você quiser bem feito, vai lá você fazer. Ela sempre falava isso. Eu falava, meu Deus, mas e o preço do crescimento? Você vai ter que aprender a treinar aquela pessoa e ela vai errar. E tá tudo bem, porque vai errar. E você fala, não, olha, eu penso assim. E ao mesmo tempo, muitas vezes, eles têm soluções melhores do que a minha. Sim. Que é uma área que eles têm mais facilidade. Então eu acho que isso é muito legal. E isso de querer fazer você mesmo é a fórmula pro burnout, né? É o caminho, assim, trilhado que com certeza vai chegar lá. E a gente vê muito colega sobrecarregado com isso, que não consegue passar para frente.
E esse é um exercício muito bom que a gente precisa praticar, por mais que seja difícil para você, É difícil todo dia, porque é a sua primeira reação. Porque você olha aquilo e fala, cara, tá na cara, é isso, eu posso fazer, mas é melhor não fazer e se controlar. Laura, eu queria que você falasse sobre o veterinário ter metas e uma remuneração variável. Eu lembro que a gente fez alguns testes na época de tentar implantar algo de meritocracia para estimular o crescimento desse veterinário, e você conseguiu colher na prática os resultados disso, positivos ou negativos. Queria que você falasse sobre a experiência de implantar isso, de implantar uma meritocracia. Você já viu, né, programas de meritocracia agressivos em outras empresas que você tem contato, não do meio veterinário, mas queria que você contasse um pouquinho mais dessa experiência. Isso funciona? Ajuda o veterinário a vender mais ou não? Ou esbarra ali no limite de ética e ele vai perder um pouco a mão? Qual que foi a sua conclusão no meio disso? Eu acho que nós, como veterinário, nós somos veterinários, a gente tem muita dificuldade de ser vendedor. Muita dificuldade. Então, assim, a primeira coisa que eu coloquei foi alguém na recepção. Porque se era difícil para mim, como veterinária, ir lá cobrar o cliente, o meu colega também tem a dificuldade. Então, essa parte de cobrar, de negociar, eu tiro do veterinário. Porque eu vou dizer que todo mundo tem dificuldade. Então, a gente trabalha no hospital, os clínicos trabalham comissionados. Mas eles não têm meta agressiva. Isso talvez, não sei se eu faço certo ou se eu faço errado, mas, por exemplo, você tem uma meta, você tem que bater tanto de laboratório clínico, você tem que... Isso a gente não tem. Não é uma coisa que é exigido deles, mas é uma coisa que eu acompanho. Porque, por exemplo, eu já tive muito problema ao contrário. Ele tem dó e ele não pede um exame. Isso ele é mais tem comum. dó e ele vai tentar uma medicação. É onde eu tenho problema. Porque aquele tutor que está aqui, a gente não atende casos simples. É muito difícil vir uma otite pra gente. Vem, mas é a minha menor incidência. Então, se ele não fechar, ele está sendo negligente ali. E aí, assim, a gente acompanha, eu filtro isso, eu olho toda semana, né? Eu filtro e venho pelo Power BI. Então, o que eu pego? Às vezes o veterinário está muito abaixo da média. É onde a gente tem reclamação. Porque perdeu tempo para fechar um diagnóstico. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar, e eles têm uma média que está dentro deles, eu também não posso deixar, porque ele é comissionado, que ele peça 50 exames que não condiz com a suspeita clínica. Então, por exemplo, a gente trabalha o prontuário por IA hoje. Então, a gente acaba gravando as consultas, a IA monta esse prontuário, tem a suspeita clínica e a gente tem a coordenadora que olha isso ativamente. Então, os exames têm que estar pertinentes, nem para baixo nem para cima. E acaba colocando toda essa parte dentro do prontuário, que a IA já coloca até o resumo depois pra gente. E a IA tem um módulo de gestão que traz isso para mim no módulo de gestão. Então, eu consigo pegar pelo Power BI e pelo módulo de gestão. Por isso que hoje minha rotina não tá zero no atendimento. Senão eu não consigo dar conta de acompanhar isso, entendeu? Sim. E certamente isso, de uma forma direta ou indireta, ajudou a aumentar o ticket médio. Ajudou. E a gente acaba trabalhando muita particularidade do veterinário, porque eu tenho veterinário que, mesmo estando dentro do hospital, tem um ritmo mais lento. E a gente trabalha durante o horário comercial com agendamento. Então a gente trabalha ali, eu preciso de 3 veterinários atendendo agendado, um pouquinho mais livre para poder pegar a emergência que chega. E aí a gente vai trabalhando assim durante o dia e a gente já sabe a lacuna de horário que vai deixar para esse veterinário. E quando esse veterinário segue com esse comportamento de não atender a necessidade do paciente por dó, por não oferecer, como que vocês lidam com isso? A Carol conversa, essas conversas são muito em particulares, mas a gente conversa e a gente acaba trazendo o problema, porque dá problema. Então, olha, agora a gente tem um problema com o tutor, porque demorou 2 dias o diagnóstico, porque você poderia ter feito aquilo no primeiro dia, esse animal pode agravar. Então, ele tendo a consciência, ele geralmente melhora. Mas é um trabalho constante, porque se você não observar, você só vai pegar quando vier a reclamação, entendeu? Exatamente. E por isso que você falou, né? É fundamental a gente estar na gestão, porque senão a gente não consegue fazer isso. A gente vê várias empresas com dificuldade de implantar um monte de melhorias que elas sabem que são necessárias. Sabem a gente não tem tempo, né? Porque não tem tempo. Então não tem como a gente ficar o dia todo no atendimento e cuidar da equipe. Ou uma coisa vai desandar ou outra, na verdade. É que no começo eu precisava estar no atendimento, porque eu era a clínica, o rosto ali. E doeu, porque conforme eu fui saindo do atendimento e foi entrando bons veterinários, de vez em quando eu tenho umas reclamações no pós-atendimento, porque cada cliente que passa por aqui, não importa se foram 500, 600 consultas, depois de 3 dias a gente manda uma mensagem no particular pedindo a avaliação daquele atendimento. E às vezes vem uma mensagenzinha, eu queria que a Laura voltasse no atendimento, aí aquilo me deixa super feliz.
Mas isso é cada vez menor, porque tem muita gente agora que não me conhece mais como veterinária. Se eu estiver lá na recepção agora, ninguém sabe que você é a dona do hospital. Sabe porque eu fico muito, eu transito, eu vou na recepção, eu converso com as pessoas, então as pessoas sabem, mas geralmente já não tem preferência, vai passar comigo mais, entendeu? Mantém esse papel de relacionamento. Eu vejo isso, que é super importante, né, do veterinário como dono, mas que está ali, e até para falar para o cliente, ó, essa é minha equipe, eu confio nela, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. No começo eu descia, entrava na sala, falava, olha, o Dr. Leandro vai te atender, mas eu tô aqui, eu vou olhar o exame, eu tô online, o exame chega em tempo, chega um SMS para você, chega para mim também, vou te acompanhar. E aí eles foram gostando e isso foi desmamando. E quando vem essas críticas aí, né, de que queria que você atendesse, não dá a tentação de voltar a atender um pouco mais? Não. Hoje eu não volto mais para atendimento. Já não, tenho não essa dói o consciência coração que mais. não é uma coisa que eu vou voltar. E sobre isso de sair do operacional, Laura, você vai lembrar que a gente fez uma aula sobre isso online já faz uns 4, 5 anos, com vários veterinários, com o Fabrício, o Dr. José Pedro, inclusive que eles já foram entrevistados aqui no podcast. E essa aula está na nossa plataforma, para quem quiser conhecer um pouco mais, tanto na nossa formação em gestão veterinária, quanto nas nossas consultorias. É um material que a gente trabalha muito, porque a gente precisa tirar o veterinário do operacional, para ele ver que a empresa dele pode ir muito mais longe tendo um gestor de verdade acompanhando. Mas talvez se ele conseguir começar com meio período igual eu fiz, então de manhã estou no atendimento, à tarde, ou ao contrário, eu acho que já é um começo. Exatamente. Horas. É gradual. Até eu vou dar uma aula essa semana, que a gente tem aula ao vivo para os nossos alunos toda semana, para falar exatamente sobre isso. Um passo a passo para sair do operacional e virar gestor, porque isso é plenamente possível, mas precisa ser planejado, não pode ser uma coisa doida. Se você não tivesse feito o planejamento dos veterinários que ficariam 24 horas antes de vir para cá, a bagunça seria muito maior. Certeza. Laura, eu também queria que você falasse sobre a parte psicológica, né? Você foi uma das primeiras pessoas que me contou que estava fazendo um trabalho com uma psicóloga aqui dentro, que trouxe para dar aula, palestra, formação para a equipe, porque os desafios psicológicos são muitos. O cliente chega numa situação de vulnerabilidade psicológica bem grande e tem várias situações muito estressantes que vocês passam aqui. Como tem sido esse trabalho com essa psicóloga? Eu acho que todo mundo que tem clínica dá para escrever um livro. Já passaram todos os tipos de situações. E veio da necessidade. Eu acho que vem muito da dor. Então a gente tem um desafio na veterinária que é o luto não reconhecido pela sociedade. Porque quando seu pai morre, sua mãe morre, todo mundo sente por você. Mas quando seu animal morre, não é todo mundo que sente. Graças a Deus melhorou muito. Desde que a gente se formou, é outra realidade. Mas ainda eu acho que o luto de quem perde um bebê, o luto de quem perde um animal, é um luto ainda pouco reconhecido. E às vezes aquele luto do tutor que tá vivendo a perda dele, bate no luto da sua equipe. Porque a equipe que está aqui, ele tem animal, ele já passou por isso. E quando você é médico, você é um pediatra, quantos lutos você vai viver na sua carreira? 3? 4? Quanto luto o veterinário vai viver na carreira dele? Semanal, muitas vezes. Então, é muito desafiador. E aí eu achei que a gente estava precisando dessa parte, e os treinamentos com a psicóloga, todo mundo gosta, é aberto, vai quem quer, né? E assim, não é obrigado, e é um treinamento que eles gostam muito, eles aderem bastante. A gente trabalha a parte de comunicação, a gente trabalha a parte de ansiedade, ela vem com essas palestras, como você reconhecer em você, porque você também vai ter que cuidar daquela pessoa que está naquela situação, e às vezes não é um luto só porque o animalzinho morreu, mas é um luto por conta de um diagnóstico, por exemplo. Então eu acho que é desafiador, bate nos lutos que a gente tem, e assim, não adianta, eu acho que a gente precisa de terapia, acho que a gente precisa de exercício, a gente precisa beber água, e como é que você põe isso para sua equipe? E cada um está numa situação difícil difícil não, cada um está numa situação diferente de vida. Então eu acho que é dar a ferramenta. Alguns não vão nem querer. Eu tenho gente que fala, nesse treinamento eu não quis. Não entra. E tá tudo bem, você tem que respeitar esse momento dele. Mas a maioria que vai gosta. E aprende alguma coisinha, né? Sim. E quais foram, assim, as melhoras que você viu na equipe depois que você instituiu isso? Eu acho que você aprende a se conhecer um pouquinho mais. Então você sabe que você tem a consciência, assim, olha, essa situação não dá pra mim. Falar pro seu colega, essa situação não dá pra mim. E, porque tá batendo em outro sentimento seu. E o seu colega vir como uma parte de trabalho em equipe, assumir aquela situação. Então você entender o seu limite, eu acho que é muito importante. Porque o hospital é desafiador. Quem quer estar no hospital?
Meu cliente não quer estar aqui, não quer estar com o animal internado, não quer estar com o animal no maláparo. Então a gente tem que atender um tutor que não queria estar aqui dentro. E aí você aprender os sinais corporais que essa pessoa está mostrando para você, eu acho que a equipe acaba se desenvolvendo nisso. Excelente. E esse cuidado com a equipe, né, Laura? Você falou incentivar atividade física, esse cuidado psicológico. Eu também falo sobre turnos de trabalho mais favoráveis, se a gente conseguir couber na rotina do hospital, a gente conseguir enxugar um pouco os turnos, né, reduzir um pouco a carga horária, não acionar o colaborador fora do horário de trabalho, a hora que é para ele estar descansando. Isso é um cuidado fundamental que a gente precisa ter com a equipe. Porque a gente fez agora, esse mês em São Paulo, um workshop sobre a experiência do cliente. Eu dei uma aula bem extensa sobre como planejar uma experiência de encantamento para o cliente dentro da clínica, dentro do hospital veterinário. E a gente mapeou 40 pontos que devem estar presentes para a gente encantar o cliente. Foi muito bom, foi uma troca de experiência muito legal. Mas eu ressaltei muito nesse workshop que para isso funcionar, a gente precisa trabalhar a equipe. E talvez esses pontos de encantamento que a gente faz com o cliente, a gente deve fazer com a equipe, que é o nosso cliente, chamado cliente interno, e a gente cuidar dele. Inclusive, em breve a gente vai dar um workshop sobre isso, sobre liderança, sobre gestão de equipe, para criar esse ambiente de trabalho mais favorável. Então eu queria que você falasse mais o que você tem feito para isso, para ter um ambiente de trabalho que eles realmente gostem de estar aqui dentro do hospital. Eu acho que é constância. Não adianta fazer um evento e ficar 6 meses sem pensar. A carga horária do hospital ainda é muito difícil, porque a maioria trabalha 12 por 36. Então ele faz 12 horas e 36. Mesmo que eles troquem um turno entre eles, a carga horária é uma carga horária pesada. Então, como que a gente pode melhorar isso? Por exemplo, no Dia da Mulher, a Jaque montou junto comigo. Nós duas viemos lá super cedo, porque o primeiro turno sai às 7 da manhã para ir embora. Então a gente chegou aqui, para 7 horas está tudo pronto, a gente montou um super café da manhã para eles, e é uma coisa assim que para eles é um dia diferente, e a gente montou para a equipe inteira, porque são 5 homens e 60 mulheres, vamos pensar. E aí a gente monta um café da manhã, no dia que a gente fez o treino, a gente monta um café da manhã, no dia que tá esse calor horroroso, a gente sai uma tarde e compra um monte de picolé, e todo mundo vai tomar um picolé. Semana passada foi treinamento jurídico. O nosso advogado veio para fazer treinamento sobre negligência, imperícia e imprudência. Eu tento deixar um por mês, porque fica muito cansativo também. Você tem que mexer no seu horário, você tem que bloquear a agenda do veterinário, já tem as reuniões que a gente faz. Fora isso, a gente tem alguns treinamentos técnicos. Então, mês que vem a gente vai fazer... A gente fez mês de abril com o Dr. Rodrigo, maio a gente faz com a Yara. Então, a gente vai mesclando isso. Mas eu acho que a expectativa do gestor está assim. Se você impactar uma vida verdadeiramente, você atingiu o seu objetivo. Porque as pessoas às vezes não estão prontas, Leandro, e não vão aproveitar, e não pensa que eles vão aproveitar, porque eles não vão. Então a gente tenta visualizar isso, a gente tenta ver esquema de férias, a gente pede para não tirar férias às vezes em dezembro, janeiro, porque quem está aqui está muito corrido, mas a gente já tenta esquematizar as férias do ano inteiro, ele precisa ter esse descanso. Então a gente vai fazendo algumas dinâmicas dentro da empresa para ver se quebra essa carga do 12 por 36. Mas é legal você ter falado isso, né? Que nem todo mundo vai aproveitar, nem todo mundo vai estar pronto. E tudo bem. Tudo bem. Porque às vezes eu vejo que nós, como gestores, carregamos uma grande frustração com Sim. isso. Eu tinha um veterinário que é meu amigo até hoje, e ele falava, eu vou só por causa da coxinha. E ele falava, nossa, ele vai só por causa da coxinha. No começo eu ficava chateada, eu falava, mas ele vai. E aí no final acabou gostando, e depois foi desenvolver a empresa dele. Mas é o momento de cada um. Alguma coisa ele aproveita e ele vai se replicar. Evoluir. Exatamente. Laura, eu queria voltar um pouquinho no ponto de gestão. Você falou sobre acompanhar indicadores. Então eu queria que você contasse o que você acompanha mais de indicadores, com qual frequência, para que o nosso colega também passe a acompanhar para saber se a empresa dele está saudável ou não. No começo, eu não usava o Power BI no começo, não. No começo que eu falo, 1 ano atrás, até 2 anos atrás. Então eu acabo usando o Simples Vet ainda no hospital, então eu pegava os indicadores dali mesmo, de produtividade, de número de consultas, de número de vacinas. Quando a gente virou hospital, nosso número de vacinas só caía, mesmo avisando o cliente ativamente. Então, como a gente começou a trabalhar isso internamente com o cliente, para conseguir subir o número de vacinas, que foi um desafio, veio mais urgência e emergência e menos preventivo até de vacina. Então, eu acompanho os números tanto individuais, dessa parte
laboratório, eu separo em empresas. Então, quanto está o centro cirúrgico, a internação, o laboratório com os patologistas, ou atendimento, ou os especialistas, e eu vou olhando. Mas toda segunda-feira eu pego essa parte e olho no geral. Depois eu olho diariamente alguns indicadores, por exemplo, como a produtividade, porque é muito fácil pensar em olhar o faturamento, que era a minha primeira ideia antigamente. Mas como é que está de custo e despesa? Então, às vezes você está faturando muito e gastando mais do que você fatura. E aí que eu acho que está errado. Então, eu acompanhar isso diariamente. Aos pequenos indicadores eu olho diariamente. Mas semanal eu subo essas partes pelo Power BI. Isso é fundamental, porque senão, é o que você falou, tem uma empresa que vai crescendo, vai se desordenando, e você não sabe onde está o problema, você não sabe diagnosticar o problema. Eu sempre falo que é igual com o nosso paciente. Se você não fizer o exame, você não sabe qual é o problema que ele está vivendo. O que me deu, por exemplo, um start. A gente está aqui na sala que eu trabalho mesmo todo dia, gravando, e a minha porta estava aberta e eu senti um cheiro super gostoso. Aí eu falei, olhei assim, a estagiária estava virando um galão de desinfetante puro no chão. Não sei, acho que pelo cheiro mesmo. Aí eu falei, meu Deus, quanto a gente está gastando de produto de limpeza? Então eu falei, eu preciso achar uma empresa de diluidores. Eu tive muita dificuldade de achar isso na veterinária. Aí, andando muito, eu consegui uma empresa que a gente começou a trabalhar com diluidores. Aí a gente montou, é um processo super simples que tem lá na lavanderia, e aí o produto sai diluído. Aí lá tá etiquetado, esse é centro cirúrgico, cada superfície que ele vai limpar, a hora que ela abre, o balde já sai com o produto diluído. Já deu um resultado bem diferente. Depois disso, a gente achou uma empresa que está até entrando na veterinária agora, fez lá na feira em São Paulo, e eles vieram com produtos mais concentrados e de melhor qualidade. Então, o que diminuiu o nosso uso foi enorme, enorme. Assim, o ganho financeiro foi enorme e de qualidade também, porque a gente faz controle com suave, de superfície, para ver contaminação, e foi muito legal. E foi uma economia mensal de, assim, porcentagem muito grande. E fora o trabalho de estoque aqui junto com a Jaque, que está aqui com a gente, que isso levou também uma economia muito grande de insumos que havia muito desperdício antes. Né? Eu acho. E a gente não enxerga desperdício. A gente não tem ideia. Então, assim, eu pensava, como eu vou fazer esse estoque? E aí, numa ida ao Rio Grande do Sul, eu visitei alguns hospitais lá e visitei de uma pessoa que ficou meu amigo, que é o Lucas. Eu falei, Lucas, como você faz isso? E ele me explicou, eu falei, você faz uma conversa online para minha equipe? E ele me explicou, então o estoque hoje ele é 100% fechado. Nós estamos em 2 andares. Quando o clínico está internando um animal e ele admite o animal e ele lança a internação, as meninas do estoque já pegam. E esse kit sai fechado, é um tapete higiênico, é um catéter, o que o veterinário lançou. Então, por exemplo, fica mais fácil para mim. Eu falo, nossa, por que usou 4 catéteres nesse animal? Será que ele estava tão ruim? Não, é aquele turno que está com dificuldade de acesso. Então eu tenho que dar treinamento técnico para aquele veterinário específico e até isso eu acho que o controle do estoque favoreceu para eu ver. Favorece muito, isso é muito inspirador e muita gente já implantou a partir dessa sua ideia. Que é uma coisa que a gente sempre fala, né, Laura? O veterinário precisa sair um pouco da clínica para visitar outras clínicas, outros hospitais e conhecer outras experiências. A gente fomenta muito isso na VetUp. Nesse evento presencial que a gente fez em São Paulo esse mês, teve essa troca muito rica e eu fiz a avaliação de satisfação do evento. E você já foi em evento presencial com a gente, sabe muito bem. Adivinha o que foi mais elogiado? A troca de experiência entre os veterinários. E também a gente visitou um hospital veterinário, eles puderam ver o hospital funcionando, saber a rotina desse hospital. Isso é o mais importante. Então eu queria que você falasse e desse uma dica para o veterinário que está nos assistindo, para que ele saia um pouco da empresa dele e vá conhecer outras realidades. Eu acho que quem está ali do outro lado assistindo tem as mesmas dores que eu tenho. E eu tenho todo dia. Então, assim, precisa sair. Eu, quando fui montar aqui o hospital, eu visitei vários locais. E é incrível, porque os veterinários recebem a gente muito bem. Eu fui muito bem, eu não conhecia a pessoa, eu ligava e eu me apresentava e eu fui muito bem recebida. Não teve nenhum local que não me recebeu. E todos os locais me deram ideias. Era só um consultório, mas ele tinha um toldo muito legal e eu precisava de um toldo lá atrás. E falei, nossa, eu vi aquele toldo em tal lugar. Então, assim, as ideias vem ideia do fluxo, vem ideia de uniforme, vem ideia de como ele faz aquela parte. Você acaba fazendo uma amizade que você consegue trocar experiência. Então, às vezes eu falo assim, eu tenho uma amiga que você vai entrevistar, que é a Marieta, e a Marieta tá em Campinas, e aqui em Campinas dá 22 minutos. Às vezes eu ligo pra ela e falo assim, você pode almoçar comigo hoje?
Eu passo aí no hospital e te pego? Ela fala, claro, e é super gostoso. A gente almoça junto. Como é que você está fazendo isso? Como é que você está fazendo aqui? A gente troca essa experiência e eu venho com alguma ideia nova. Então, assim, eu tenho vários colegas que a gente consegue trabalhar dessa maneira. Então, quando o pessoal vem e pede, você já pediu, você recebe essa equipe? Eu recebo. Eu recebo quantas pessoas vierem, e vem pessoas da própria cidade, falar, mas ele é da sua cidade, não tem problema nenhum. Porque se ele estiver melhor, a gente está melhor, a gente acaba se unindo, porque a desunião na veterinária é muito difícil, é triste. Sim. Você sabe que na consultoria, acho que eu já te contei isso, sempre falam em curso de marketing que a nossa empresa tem um problema se a gente depende muito de indicação. E eu não dependo nada de indicação, porque o veterinário acaba não indicando porque ele não vê a oportunidade do outro melhorar e do mercado evoluir como um todo. Então, é algo que precisa a gente crescer como classe e em conjunto, senão não vai funcionar. Semana passada a gente fez o treinamento aqui e eu convidei meus colegas. Eu tenho um colega que é muito bom, que também chama Lucas aqui na cidade. Ele veio participar do treinamento jurídico dentro da minha empresa. Ele tem uma clínica e ele está formando um hospital. E assim, se ele trabalhar na mesma linha ética, todo mundo ganha. É aquele cliente que está reclamando, ele vem aqui, amanhã ele vai no outro ele volta aqui. Então se a gente tiver ética, uma concorrência ética, funciona melhor. Todo mundo vai crescer junto. Todo mundo vai. Tem espaço para todo mundo. Exatamente. E por isso que a gente vai anunciar em breve, até vim aqui para a gente conversar sobre isso, um evento presencial aqui na região, em Hortolândia, Campinas, inclusive visitando o hospital. A Laura não combinou isso comigo ainda, mas ela vai aceitar o nosso grupo aqui que a gente vai visitar o hospital. E a gente vai ter essa formação em liderança para os veterinários para abrir a cabeça. Em breve a gente vai anunciar isso. Tudo bem? Combinado? Tudo bem, combinado. De surpresa. Não tem como negar, ele tá gravando, brincadeira. E se você quer ter acesso também a indicadores e acompanhar a gestão da sua empresa de uma forma profissional, você pode entrar em contato com a nossa equipe para conhecer as nossas consultorias. Inclusive, a gente tem uma parte muito avançada sobre análise de dados. Faz 7 anos que a gente vem criando um software próprio nosso para fazer um raio-x completo da sua empresa e saber a situação. Hoje, eu pego uma empresa, Laura, em poucos minutos, assim, uma empresa nova, que a gente consegue ver os dados e eu consigo ter um diagnóstico muito apurado dela, baseados em indicadores. Semana passada eu fiz isso e é muito gratificante ver o quanto a empresa pode crescer, porque depois que eu fiz esse diagnóstico, qual que é o próximo passo? É o direcionamento de crescimento. Então a gente vai fazer um planejamento de ações e apontar para onde a empresa tem que crescer. Então você pode clicar no link aqui na descrição para conhecer mais. Eu acho muito importante o que você está falando, porque a gente vai muito pelo achismo, pelo que a gente sente eu devo fazer isso. Se você não tiver indicador para medir, nem para como você está antes, não tem como saber. Precisa de indicador. E eu queria que você falasse, Laura, aproveitando a deixa aqui, a importância de um olhar externo dentro da sua empresa. Semana passada eu estava fuçando os nossos vídeos de marketing e encontrei um vídeo seu que você mandou um depoimento que eu nem pedi, super espontâneo, agradecendo por todo o crescimento após a consultoria. Até passei para a minha equipe de marketing trabalhar um pouco mais esse vídeo nas próximas semanas. Mas, independente da minha consultoria, tem outros excelentes profissionais no mercado e você está com o Thomas aqui te ajudando até hoje, que é um excelente profissional. Queria que você falasse então sobre a importância de ter um olhar externo para enxergar o que você não está enxergando. Eu acho que quando a gente faz as mesmas coisas, a gente só tem os mesmos resultados. Não tem outro jeito. Então, quando vem uma pessoa de fora, e no começo, às vezes eu não gosto do que vocês falam. Gente, não é agradável. O Leandro chega aqui e fala, olha, você precisa... Aí eu falo, vou dormir, vou pensar. E aí você começa a ter. Então, às vezes, essa pessoa de fora que está trabalhando, ele tem ideias, ou ele, às vezes, não é só a ideia, ele te mostra uma situação que você não está enxergando. Eu fiz uma consultoria aqui uma vez com o Wagner, que é um contador de formação, trabalhou muito tempo na indústria farmacêutica, e ele trazia alguns dados que eu falava, eu nunca pensei nisso. Então, às vezes, a gente está ali na nossa rotina e a gente não enxerga. Então, assim, foi muito legal quando você veio. E, assim, eu lembro desse depoimento, porque eu falei que você teve paciência comigo. Porque não adianta o Leandro chegar aqui e falar, você precisa fazer... Gente, eu estava no atendimento, eu trabalhava 12 horas, sábado, domingo, um sim, um não no atendimento. Então, você teve esse entendimento que eu precisava passar por um processo, mas que eu não podia mudar assim.
E isso foi me dando essa ideia. Como depois, por exemplo, a gente teve, o Thomas, hoje eu trabalho também essa parte bem de indicadores, que teve essa paciência, que foi uma indicação sua, porque eu não tinha descrição de cargo. Hoje a gente faz pela inteligência artificial, né? E você falava, olha, sua recepção, elas não sabem o que realmente cada uma faz, você precisa ter uma descrição de cargo. E naquela época o Thomas veio, antes da pandemia, para fazer essa parte da descrição de cargos. Então, cada um que vem, o Mário veio trabalhar a liderança. Mas aí a gente viu que a gente falhava na comunicação. E assim, a gente fazia quantas dinâmicas da parte de comunicação e hoje a equipe já mudou bastante. Então eu acho que esse desafio da pessoa que vem de fora, eles trazem ideias que eu não ia pensar, que eu não enxergava aquela situação. Eu acho importante. Porque essas pessoas estudaram esses pontos específicos. Eu sempre recomendo isso porque eu mesmo contrato consultorias para mim. Eu sou uma empresa de consultoria, mas contrato consultoria. Eu estou vendo 2 novas consultorias, uma em gestão geral para crescimento e uma comercial. Eu estava estudando esse final de semana sobre isso, já marquei uma reunião comercial para essa semana e eu sei que são pontos que eu quero melhorar e tem gente que é especialista nisso. Isso. Então é muito bom contar com a ajuda de especialistas e que também trazem referências, né? Porque você sabe como funciona o seu hospital. Sim. Visitando os colegas você pode aprender, mas um consultor conhece diversos outros hospitais e vai poder ajudar no crescimento da sua empresa. Sim. Laura, para a gente ir encerrando aqui, eu queria que você falasse o que você diria para a Laura lá no começo, para ela crescer mais rápido. O que ela deveria fazer antes que evitaria muita dor de cabeça e muito problema? Processos internos, porque eu sabia como eu queria, mas o boom do crescimento quebra isso. Então hoje a gente já sabe, desde quando o veterinário vai chamar o responsável do animalzinho na recepção e vai entrar com ele. Esses processos, ele vai até a recepção, ele vai chamar pelo nome, ele vai entrar, ele vai lançar o pagamento antes do cliente sair. São processos simples no dia a dia, mas que quando não faz, dá problema. Então assim, a gente não tinha nenhum processo e o crescimento doeu, da gente ver quantas coisas a gente perdeu que poderia ter sido feito melhores. Excelente, excelente dica. E também queria que você deixasse a sua recomendação para o colega dono de clínica veterinária, para a colega dona de clínica, dono de hospital, que está naquela rotina doida, presa no operacional, na cirurgia, na internação, ficando no WhatsApp até meia-noite para conseguir dar conta de tudo que ficou para trás durante o dia. Por onde que ela começa a organizar a empresa dela? A gente não vai dar conta de tudo. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou a gestora do hospital e eu voltei a estudar e estou fazendo a pós de gestão hospitalar. Então, a gente não vai dar conta. E aí a gente vai fazer algumas coisas muito mal feitas. E eu acho que a gente precisa colocar a prioridade. Eu tenho rotina. Então, assim, eu chego, eu tenho o que eu faço primeiro. Eu vou olhar esse indicador antes de tudo. Eu abro o meu sistema, eu olho aqueles indicadores, eu olho a minha parte de fluxo de caixa dessa semana para a semana que vem. Depois eu vou fechar, fazer minha conciliação de cartão. Eu tenho rotina. Eu acho que se você não consegue, põe 2 horas, 3 horas por dia e monta rotina. Não é apagar incêndio. E aí, às vezes, a gente até tinha adaptado uma vez uma plaquinha vermelha ou eu tranco a porta. Então, naquele momento, a pessoa vem me interromper e fala, você precisa exatamente agora? Porque agora eu não consigo. E aí, às vezes, ela precisa mesmo, mas na maioria das vezes ela não precisa agora, e é criar rotina. Porque a hora que você cria rotina, aquilo ali vai acelerando e você vai conseguindo fazer mais depois com o mesmo tempo. E esse é um ponto que a gente trabalha muito dentro das nossas aulas. A gente tem uma aula, inclusive, só sobre rotina, como implantar rotinas, porque eu vi que é fundamental. Rotina potencializa tudo que a gente... tem que começar. Porque a gente fica na rotina, então cada um funciona de uma maneira diferente. Tudo que é do hospital está aqui no sistema e eu acompanho. O que não é do hospital, porque eu sou cringe, gente, tá assim, tá na agenda. Mas funciona, é um organizador semanal e eu olho no final de semana, eu planejo a minha semana inteira, então eu já sei exatamente o que eu tenho cada horário, porque é desafiador, entendeu? E aí a gente começa a ter problema físico, a gente começa a ter problema de outras coisas. Então você vai ter que, porque você como gestor, se você não estiver bem, como que você vai cuidar da sua equipe? Então, assim, o que você vai fazer para você, que isso é novidade na minha vida, são dos últimos anos, como eu vou cuidar de mim para poder cuidar dos meus, entendeu? Eu tive que sofrer muito para entender isso. Sim. E a gente também não combinou isso, mas sobre planejamento semanal, na aula que eu vou dar daqui 2 dias, eu vou falar sobre planejamento semanal.
E é como funciona para a pessoa. O meu pessoal está num planner semanal no papel. É como funciona, ele anda dentro da minha bolsa, porque ali tem meus compromissos de mãe na escola, hoje eu tenho uma rotina, tenho meus compromissos, hoje eu tenho um tratamento estético e é meu. O que eu tenho ali, além do trabalho, entendeu? E eu vou falar nessa aula que o planejamento, ele é o caminho para a gente chegar naquela meta. E o grande problema é que às vezes a gente não tem mais a clareza da meta, aonde que a gente quer chegar. Então a gente não organiza o dia a dia e passa só aquela correria do dia a dia que não faz sentido. Semana passada eu tive uma conversa triste com um veterinário que está muito desanimado da clínica dele. A consultoria não conseguiu ajudá-lo porque ele não conseguiu implantar essas rotinas. Eu tentei ao longo de 6 meses trabalhar isso, mas ele está passando por uma fase muito desafiadora pessoalmente, que ele não consegue ver isso, pensa até em desistir da empresa, mas dá muita dó, porque eu vejo muito potencial naquela empresa, mas ele não está conseguindo fazer. Então, o caminho são essas rotinas. Começa com pequenos passos, porque ninguém começou. Ninguém não, né? Eu não conheço ninguém que começou, deve ter, mas já começou formado, já começou especialista em gestão. A maioria nós somos veterinários que estamos desafiando na gestão. Então, assim, separa um horário, 2 horas dá? Segunda a sábado, 2 horas você consegue? Sábado faz a sua casa se você não vai no atendimento. E assim, 2 horas, mas não adianta 2 horas para apagar incêndio. Aquelas 2 horas tem que estar organizada. Não, 15 minutos eu vou ver, eu comecei no meio período, só que a partir do momento que eu quis implantar treinamento, reunião, aquele meio período não dava mais, não era mais suficiente. Mas hoje, eu acredito, e eu falo isso com tranquilidade, eu trabalho menos do que antes. Em número de horas, bem menos do que antes, porque eu trabalhava 12 horas, à noite eu ainda dava algumas coisas de consultoria e fazia online, então assim, era um tempo estendido e eu ganhava menos do que eu ganho hoje. Então eu acho que não está linkado só no dinheiro, nem adianta você pensar, mas eu preciso ter qualidade de vida. Mas a minha empresa não estava girando, como é que eu ia pensar em qualidade de vida? Mas sim, hoje eu entendo que se eu estou bem organizada, até as coisas no hospital vão melhor. Mas talvez, se você tivesse feito isso antes, claro que você não conseguiu enxergar, você também teria trabalhado menos horas antes e ganhado mais. Porque a gente trabalha muitas horas, às vezes não fazendo o que a gente deveria estar fazendo, que são as ações de mais impacto. Eu também vou falar sobre isso nessa aula. Não basta a gente estar ocupado o dia inteiro, mas saber, será que a gente está fazendo as coisas certas realmente? Porque você está ocupado o dia inteiro, amanhã é outro dia desorganizado. Você vai estar do mesmo jeito, é um ciclo, né? E vão passando os meses e a gente não vê melhora. Sim. É sempre igual, a gente não vê nenhum planejamento realizando. Esse ano é o 2º ano que eu estou, você vê, eu estou há 14 anos, mas esse é o 2º ano apenas que eu tenho um bom planejamento orçamentário por setor. Então, meu DRE fica aberto, custo, despesa, classificar melhor o que é custo, despesa de cada setor do hospital dentro do DRE. Então, quando eu coloco online, eu já sei quantos por cento eu estou daquele mês e quantos por cento eu estou daquele ano dentro do meu orçamento. Mas para trabalhar com um orçamento tão próximo e com a expectativa de crescimento, é o 2º ano da minha vida que eu estou conseguindo fazer isso, entendeu? Exatamente. Depois que o hospital já tinha um grande crescimento. Foi difícil. Mas algumas ações pontuais a gente vai conseguindo fazer no dia a dia. Dá muita diferença. E vai melhorando. E como você falou, né? Tendo paciência. Tendo também paciência com a gente mesmo. Sim. A gente vai começar, vai falhar, vai ter semana que você não vai seguir nada que você planejou. E aí você não abandona. Começa de novo na outra semana, no outro dia. E com isso a gente vai conquistando a empresa que a gente quer. Porque a gente vê muito colega pessimista, né, Laura? Mas assim, conhecendo o mercado e conhecendo grandes empresas que você vê, tem muita gente muito bem, com qualidade de vida e ganhando dinheiro. Você conhece vários assim, eu conheço vários assim, e essa deve ser a nossa busca. E não olhar para aquele cara que quebrou, que teve série de problemas, na verdade. E eu acho assim, eu vejo quase todos os gestores, a gente se cobra muito. E se fosse um colaborador seu que tivesse feito a mesma coisa, você agiria da mesma maneira que você está agindo com você? Geralmente a gente é mais carrasco da gente do que do outro. Então, às vezes eu penso, falo, nossa, será que se fosse a Jaque, é porque ela está aqui, se fosse a Jaque que tivesse feito isso, eu ia cobrar tanto dela? Não, eu ia falar, Jaque, olha, isso não foi legal, da próxima maneira eu ia pensar nisso, mas vamos pensar, nananã, e levar mais numa boa. Então eu falo, bom, se eu ia fazer isso para Jaque, eu devo fazer isso para mim. Porque não é o meu primeiro impulso. Então, eu vou me cobrar menos, eu errei, tá tudo bem. E às vezes eu falo isso pra equipe, eu falo, eu errei. Não era o jeito que eu pensava, não deu o jeito que eu queria. Vamos recalcular a rota aqui, tá tudo bem. E esse é um aprimoramento aí de mindset, né, de mentalidade que a gente tem que ir fazendo. Senão, todo dia, ter o negócio vai se tornando insuportável. Né? Cria uma pressão gigantesca, fala, é melhor
eu ser veterinário sozinho, que Sim. muitas vezes é a tentação, né? Ah, eu sou especialista, se eu estiver sozinho, eu tirava meus 30 mil lá sem dor de cabeça. Mas não é esse o raciocínio que a gente deve ter. Mas sim, eu construí uma empresa porque eu tinha um projeto, eu tinha um sonho, só que eu preciso ajustar algumas coisas para que esse sonho aconteça. E se conhecer, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem uma clínica especialista em felinos, é uma clínica 24 horas, ela chama Karime, eu gosto muito dela, eu me inspiro muito na Karime. E ela não quer ser gestora, assim, diretamente. Ela ama o que ela faz no atendimento. Então a Karime tem um entendimento que se ela tiver uma gestora muito boa, e às vezes não necessariamente veterinária, acompanhando, a clínica dela vai melhor. Eu acho muito legal ela se conhecer nesse ponto. Pode ser um caminho. Foi isso que eu discuti com o veterinário na Pode ser um semana caminho. passada. É uma posição que é difícil de achar pessoas, Sim. tem que procurar muito bem. E é um serviço que você tem que supervisionar também, porque é o seu patrimônio que está ali. Né? Exatamente, você não pode delargar e não acompanhar, porque é perigoso, a gente viu problemas com isso já acontecerem, mas acredito que é algo que pode fazer sentido. Mas o mínimo de RH a gente vai ter que estudar, porque senão a gente não vai conseguir contratar essa pessoa e manter essa pessoa engajada depois no dia a dia. Talvez a gente não trate ela bem no dia a dia e ela saia e a gente fique sozinho e os problemas continuem. Com certeza. Muito bom, mas isso é assunto para outros episódios. Laura, muito obrigado por receber a gente aqui. Foi um papo muito agradável, a gente aprendeu bastante com a sua experiência. E deixa mais um recado final aí, pessoal. Pessoal, eu sofro o que vocês sofrem todos os dias. O que o Fabrício sofre, já fiz curso com ele. Então, assim, você tem alguma dúvida, você quer conversar alguma situação, manda aqui, manda as perguntas junto com o Leandro. O que eu souber, se estiver dentro, a gente conversa, a gente pode trocar experiência. Eu acho que isso enriquece para mim e para quem mandar também. Tá bom. Então, fica essa dica. Vou deixar aqui na descrição também os contatos do hospital, rede social, o site para vocês conhecerem mais. E daqui a pouco eu tô indo para Campinas para gravar o próximo episódio com a doutora Marieta lá no Hospital Taquaral, um hospital de grande referência. Uma excelente gestora. Excelente gestora que aprendeu muita coisa e vai nos ensinar muita coisa. E assim, me inspira também com a Karime, porque é uma gestora generosa, com muito mais experiência, que me acolheu e me ensinou muita coisa nesses últimos anos. Ótimo. E é isso que você vai poder acompanhar no próximo episódio, se já estiver disponível. Se não estiver disponível, vai lá ver os outros episódios que tem muita coisa boa para aprender. Eu te vejo então no próximo vídeo.